O portal Guia-me está com o rabino messiânico Mário Moreno. É um prazer receber você conosco. Gostaríamos de entender, na sua visão, qual é o impacto da aproximação entre Brasil e Israel. Na realidade, o impacto é muito grande, tá? E esse impacto vai se dar em várias áreas, principalmente na área espiritual. Mas antes da gente falar da área espiritual, vamos falar da área que a gente chama de física, né? Essa conexão entre Brasil e Israel já está gerando frutos de parcerias, frutos de conexões que estão sendo feitos entre os dois países, e Israel, como é um dos maiores importadores e exportadores de tecnologia do mundo, tá? Eles acabam, então, tendo um know-how que precisa ser trazido para o resto do mundo. E o Bolsonaro, quando ele faz essa conexão, ele vai, então, trazer para o Brasil tecnologia que é capaz de mudar a história do nosso país, tá? A começar pela questão do Nordeste. Então, nós sabemos que a irrigação em Israel ela é feita de uma tal forma que o deserto consegue florescer. Se o deserto em Israel consegue florescer, isso para acontecer no Nordeste é mole. E a gente sabe que isso vai gerar muitos frutos para a população brasileira, para o pessoal que mora no Nordeste. E eu acredito que isso vai trazer um impacto muito grande na economia da nação brasileira. Por quê? Porque isso vai fazer com que a agricultura do Nordeste possa ser incentivada, possa ter um desempenho muito melhor e possa também gerar frutos para a economia lá naquela região. Então, isso no primeiro momento já vai nos ajudar muito. Ou seja, essa conexão que o Jair Bolsonaro fez com o Benjamin Netanyahu, Brasil e Israel, já vai trazer esses benefícios, digamos assim, financeiros para a nação brasileira. A questão do benefício espiritual é o seguinte: o Eterno disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Então Israel, quando se conecta com o Brasil, ou o Brasil com Israel, gerando essa aproximação que foi algo inédito na nossa história, porque nunca um primeiro-ministro de Israel veio para a posse de um presidente no Brasil. Isso é uma coisa inédita, é uma coisa sensacional. A gente reconhece, então, que tem a mão do Eterno fazendo com que os dois se aproximem para que a história de Brasil e Israel possa tomar um outro rumo. Porque lá atrás, quando Israel esteve para existir como nação, o voto que deu a vitória foi do Oswaldo Aranha. Então, o Brasil tem uma importância histórica na criação do Estado de Israel, na votação na ONU. E hoje, essa importância histórica se transformou numa importância espiritual também, porque a conexão já está fazendo com que haja uma mudança nos céus do Brasil. Uma conexão espiritual diferenciada está sendo feita. E nós sabemos que os governos passados, eles apoiaram práticas que são satânicas. E a gente pode falar isso porque nós conhecemos as pessoas que estavam no governo, sabemos que essas pessoas tinham conexões com Satanás, trabalhos eram feitos, despachos eram feitos, inclusive lá no Palácio do Planalto. Agora não. Agora nós sabemos que tem um homem que está lá, a primeira-dama, uma serva do Eterno, e a conexão com Israel já está trazendo esses frutos espirituais, fazendo com que os céus do Brasil se limpem. E eu tive uma experiência interessante, Luana, porque o ano passado nós estivemos na cidade de Brasília para fazer um casamento. E nós estivemos lá no Planalto. Nós andamos por toda aquela região e eu falava, Senhor, me dá um discernimento do que está acontecendo. E o Senhor se calou comigo no que diz respeito a isso. Quando nós retornamos para o hotel, o Senhor falou para mim assim, veja o que está ali no Planalto. Eu vi um demônio muito grande ali naquele local. Só que eu olhei, eu vi um querubim do lado dele. E eu falei, Senhor, por que eles estão lado a lado aqui? E o que o Senhor me disse é que haveria uma mudança espiritual no Brasil, que ele iria arrancar aquele demônio e estabelecer um ser celestial para estar governando a nação brasileira. O que de fato aconteceu, porque Jair Bolsonaro foi eleito e hoje é o presidente do Brasil. Então isso ocorreu e já houve uma mudança. E quando houve essa conexão com Israel, houve então um incremento de um derramar da glória do Eterno sobre a nação brasileira. Eu não sei se os nossos irmãos evangélicos conseguiram perceber isso, mas o mover do Espírito ele está mais fácil dentro da nossa nação. A gente tem viajado, ido para vários lugares, e a gente tem visto quanto o Eterno tem operado. Tem havido um aceleramento nas coisas acontecendo diante do Senhor, na igreja.
A gente tem visto pastores, líderes se levantando, nós temos visto pessoas sendo abençoadas. Então, já está acontecendo, o Senhor já está operando na nação brasileira e nós temos plena certeza que isso não vai parar, principalmente se Jair Bolsonaro cumprir a promessa de campanha e transferir a capital, a embaixada do Brasil, de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital do Estado de Israel. Isso então vai ser um marco tremendo da nossa nação. E nós oramos por isso. Nós pedimos ao Eterno que faça isso. Nós temos orado para que isso aconteça já há muitos anos. Agora nós estamos vendo o Senhor fazer essas conexões e trazendo algo novo para o Brasil. Eu só espero que nós possamos aproveitar esse momento espiritual, esse momento de abertura no reino do Espírito, para que as coisas possam acontecer aqui no Brasil. Porque nós temos notado que tem havido realmente um fluir maior da presença, da unção do Eterno, e o nosso desejo é que isso aconteça de uma forma que o Brasil seja completamente transformado, não só pela palavra do Eterno, mas pela presença de Yeshua e pelo mover do Espírito Santo entre nós de uma forma muito forte e muito intensa. Em nome de Yeshua, nós estamos crendo que isso vai acontecer. O presidente Jair Bolsonaro tem tido uma grande resistência, tanto por parte de países árabes, quanto por parte da ONU e outras lideranças políticas, para, de fato, concluir a mudança da embaixada para Jerusalém. Qual é o significado espiritual que isso terá para o Brasil quando, de fato, ele conseguir fazer essa transferência? Bem, Luana, a questão ela é muito profunda e é muito importante para o Brasil, porque a gente percebe o seguinte: tem um espírito de antissemitismo que já é muito antigo e ele já tem atuado em vários segmentos do mundo, principalmente dentro da ONU e nos países árabes que são contra Israel. Eles desejam o extermínio de Israel. E quando o Brasil se alinha, não só politicamente, mas como também espiritualmente, ao lado de Israel e querendo reconhecer Jerusalém como a capital do Estado de Israel, isso causa realmente um impacto. E a gente sabe que sempre vão ter pessoas que vão querer pressionar o presidente, sempre vão ter instituições que vão querer pressionar o presidente para que ele não faça isso. Por quê? Porque o Eterno que está colocando isso no coração dele, porque ele, quando ele foi a Israel, ele compreendeu quem é Israel, e quando ele esteve em Jerusalém orando no Muro das Lamentações, ele entendeu o que está ali. Só quem foi para Israel, só quem esteve no muro orando, sabe do que eu estou falando. Há um poder, há uma unção muito grande naquela nação e naquele lugar. E Jair Bolsonaro esteve lá e ele certamente entendeu isso. Então hoje a gente sabe que essa pressão é para que o Brasil não se aposse, não receba toda essa unção espiritual e todos os benefícios que vão advir disso. Porque é como se você se alinhar ao lado do Eterno. Porque nos últimos governos, o Brasil esteve alinhado contra o Eterno e contra a sua palavra. Haja visto as leis que foram votadas no Senado e na Câmara. Haja visto o que aconteceu com o país durante todos esses anos, essa quebradeira toda, essa roubalheira. Agora que o Brasil está se alinhando, então, de forma correta com a palavra do Eterno, a gente sabe que esse alinhamento feito pelo presidente, que é o líder máximo da nação brasileira, vai trazer frutos extraordinários. E nós sabemos que entre esses frutos virá um derramar da glória do Eterno. E eu quero insistir nisso, Luana, porque a gente já tem sentido isso acontecer. A gente já tem visto isso acontecer. Antigamente, a gente via que a gente tinha que orar, tinha que fazer um monte de coisa para que aquele mover viesse. Agora não. Agora a gente sente como se fosse um fluxo, um rio descendo sobre a nação brasileira para trazer essa glória. E eu tenho certeza que se o Jair Bolsonaro concretizar isso rapidamente, os benefícios para o Brasil vão ser muito grandes. Nós vamos ver o avivamento que a gente tem sempre falado. Eu encontro com pastores e eles falam assim: mas Rabino, será que esse avivamento vai vir? Com certeza, mas não vai ser um avivamento de barulho, vai ser um avivamento de conhecimento da palavra do Eterno, de relacionamentos profundos com o Eterno e de mover profundo. A gente pega, por exemplo, Pedro, vamos citar o Pedro. Pedro, quando Yeshua morre, ele volta para Jerusalém e ele vai para o templo orar. Quando ele vai para o templo orar, tem um paralítico no caminho. O paralítico pede a ele uma esmola, e nós conhecemos bem a história.
Pedro teve que fazer campanha, teve que fazer aquele monte de orações, teve que clamar aos céus para que as coisas acontecessem. Ele disse, não, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Yeshua, levanta. Aquele homem que era paralítico pulou na hora e se levantou. O seu corpo foi totalmente restaurado. Ora, se isso aconteceu com ele, por que não pode acontecer conosco hoje? Porque nós estamos precisando dessa unção, que está onde? Lá em Israel. E eu tenho certeza que essa reconexão com Israel vai trazer isso de volta e vai fazer com que o Brasil possa receber essa glória e essa unção. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo-nos agora estão sentindo essa unção passando para a vida delas também. E eu sei que o Brasil vai receber isso. Por que eu tenho certeza? Porque a gente já esteve em Israel, eu sei o que tem lá e sei que quando nós nos unimos com a nação que é a fonte de toda a unção, ela vem para cá de uma maneira sobrenatural. Certamente isso vai melhorar muito e eu tenho certeza que o Jair Bolsonaro, em nome de Yeshua, vai reconhecer Jerusalém e nós vamos ver o benefício disso aí. Nós ainda vamos passar por tempos, e eu creio nisso, em que as igrejas, as congregações, as pessoas vão passar em frente, vão entrar e vão dizer assim, ore por mim que eu quero ser curado, ore por mim que eu quero ser liberto. As igrejas vão se encher, porque vai haver um mover do Eterno muito grande no nosso país. O diabo se levantou para cair, mas agora é a nossa vez, é a vez do Eterno poder trabalhar na nação brasileira e a vez do nome de Yeshua ser glorificado no nosso meio. Caso o governo Bolsonaro não consiga fazer a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que pode acontecer com o Brasil é que o Brasil não vai receber tantas bênçãos. Essa unção, ela vai ser limitada para chegar ao Brasil, tá? Mas a gente sabe que se o Bolsonaro realmente concretizar isso, quanto mais rápido ele fizer, melhor vai ser, mais virá para o Brasil. Se os inimigos, os adversários conseguirem sucesso e bloquearem essa mudança da embaixada, certamente esse fluxo de bênçãos vai ser muito menor do que seria caso a embaixada fosse mudada. Isso é uma coisa óbvia e a gente sabe que espiritualmente vai acontecer assim. Durante a visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro deu o seu apoio à construção do terceiro templo. Qual é o significado profético do terceiro templo e até mesmo o impacto, né, do Brasil também dar esse apoio? Sim, o impacto do Brasil dar esse apoio significa que o Brasil também concorda com a reconstrução do terceiro templo. Isso é uma questão profética, porque nós sabemos hoje que o terceiro templo ele já está pronto em Israel. Tá tudo pronto, os Kohanim, os Leviim estão todos treinados, os sacerdotes, os levitas todos treinados para que o terceiro templo seja reconstruído. Ele vai ser um marco na história do mundo inteiro, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, porque a reconstrução ela está linkada com o arrebatamento. Ok? E uma coisa interessante é que o primeiro templo ele foi construído e inaugurado numa festa de Sukkot. O segundo templo ele foi construído e inaugurado e reinaugurado numa festa de Sukkot. Nós temos certeza que o terceiro templo será reconstruído e haverá uma inauguração numa festa de Sukkot. E segundo a tradição judaica, a redenção final virá no mês de Tishrei, que é justamente o mês onde acontece a festa de Sukkot. E nós cremos que existem vários locais, várias coisas que apontam para o arrebatamento numa determinada forma. Ou seja, o arrebatamento vai acontecer no final da colheita. Mas quando é que termina a colheita em Israel? É justamente celebrada em Sukkot. Quando se termina a colheita, é o ápice de todas as festas, porque ela é chamada de Rehag, a festa. E a partir disso, nós entendemos então que essa reconexão com o terceiro templo vai fazer com que isso aconteça e também está ligada à vinda do homem do pecado, do filho da corrupção. Por quê? Porque o nosso querido irmão Shaul, né, o Paulo, ele diz que o filho do pecado ele se assentaria no templo de Elohim, querendo ser Elohim. Como é que ele vai se assentar lá se o templo não existe? E para que ele possa se assentar lá, algo deve ter acontecido antes, um processo todo deve ter acontecido. E esse processo se chama arrebatamento. Então nós cremos que o terceiro templo ele vai ser inaugurado e antes da inauguração o arrebatamento acontece.
Então, é uma coisa de profunda espiritualidade, uma importância muito grande, não só para o Brasil, mas para todo mundo. E, na minha opinião, o fato de Jair Bolsonaro estar apoiando e concordando com a reconstrução do Terceiro Templo lá em Jerusalém é uma outra prova de que o Brasil está no caminho certo e que ele, Jair Bolsonaro, teve o discernimento correto, profético dos tempos em que vivemos. Porque ele está sendo participante de um outro evento, não só do nascimento da nação de Israel, o Brasil participou, mas agora vai participar também do processo redentivo, não só da nação de Israel, mas de todo o mundo, apoiando a reconstrução do Terceiro Templo em Jerusalém.